Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes Villanueva. Eu acabei de me deparar com um texto publicado pelo Instituto Liberal no blog do Rodrigo Constantino na data do dia 16 de maio de 2018, chamado Deus nos livre de um Estado católico. É curioso que o liberal, quando ele fala de religião, ele acredita piamente que ele é uma pessoa tolerante. É interessante isso. Ele acredita que, impondo a cosmovisão secular, naturalista, absenteísta e subjetivista de religiosidade, porque é isso que o Estado liberal faz, ou seja, decreta objetivamente que não existe uma transcendência, que essa transcendência não tem reflexo público na sociedade, não tem reflexo na cultura, não tem reflexo, inclusive, nas instituições publicamente falando. E, de fato, esse Estado liberal, para se basear nisso, ele pressupõe uma ideologia ou uma concepção em que todos os elementos da vida social só podem ser aceitos dentro de dogmas naturalísticos. Ou seja, o universo sobrenatural e transcendente não existe na lógica liberal ou é simplesmente relativizada em nome de uma perspectiva subjetivista. E isso me recordou muito bem em duas situações em que me deparei sendo rotulado de fanático religioso ou então de defensor da Sharia. Ou seja, um católico, se ele defende a sua fé de uma maneira pública, de uma maneira cultural, basicamente, ele pode ser considerado uma ameaça à ordem pública liberal. Justamente porque ele é um fanático. Como se o liberal, querendo implantar o absenteísmo religioso, não fosse fanático numa proporção até pior, porque é um fanatismo iluminista. Um fanatismo iluminista embasado em critérios racionalistas dogmáticos. Vou contar duas experiências sobre isso. Uma vez, foi no ano passado, se não me engano, eu participei de um debate com um membro do Instituto Liberal, em que ele veio com esse papo de defesa de laicidade, blá 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 e tudo mais. E eu expus os meus conceitos, os meus valores, as minhas observações a respeito da política, e eu afirmei que essa tentativa de separar a religiosidade da cultura é um processo que na prática leva ao agigantamento do poder do Estado e, mais ainda, leva à tentativa de relativização do valor da fé religiosa e da fé cristã na vida ocidental. E que, na prática, o processo do liberalismo tem a ver com o processo da expansão do poder estatal e, ao mesmo tempo, a diminuição do poder da igreja na sociedade. Quando eu falei isso, naturalmente que eu fui comparado com uma figura perigosíssima. Naturalmente eu quero queimar hereges, ou então, sei lá, eu quero banir os protestantes, eu quero banir os espíritas, enfim. Então vejam que o liberalismo, sob a aparência de tolerância na prática, acabou se tornando uma questão eminentemente cultural já arraigada na sociedade. De tal forma que, se você questiona os seus postulados, você é considerado potencialmente subversivo. E o mais assustador, recentemente teve um sujeito aí que fez um comentário, não somente me acusando, e também acusando o professor tomista católico Carlos Noguet de nós dois sermos verdadeiros protofascistas. Nós somos autoritários, nós queremos impor a religião católica na sociedade, uma coisa parecida, através do Estado. E vejo que em nenhum momento eu afirmei isso. Eu não afirmo que o Estado tem que impor uma religião. É justamente o contrário. O que eu afirmo é que nós temos que cristianizar essa sociedade, e esta sociedade, através dos seus valores, esses valores devem se refletir nas instituições e inclusive no próprio Estado. Então, quando nós falamos de um Estado católico, ou de um Estado cristão, ou de um Estado cujos valores são cristãos, essa fé cristã não pode partir do Estado para a sociedade, tem que partir da sociedade para o Estado. E me parece contraditório certos católicos liberais afirmarem a possibilidade de uma catolicidade dentro de um Estado que diz que todas as religiões estão no mesmo nível, ou todas as crenças estão no mesmo nível,
idealmente nesse mesmo nível, dentro de uma abstração jurídica, como também a fé católica que formou essa nação, que formou os costumes dessa nação, que formou a história dessa nação, sendo relativizada e nivelada a qualquer tipo de propósito escuso. E vejam que quando os liberais falam dessa ameaça contra a liberdade religiosa, nós temos que entender que quando o liberalismo se impôs na sociedade, 99,9% das pessoas eram católicas. As instituições de educação e de cultura eram católicas. E foi a partir do instrumento do Estado, através da violência, da perseguição e da tentativa de destruição da cultura católica, que o liberalismo vingou nas sociedades ocidentais. Eu posso falar, por exemplo, no caso da França, no caso de Portugal, no caso da Espanha, no caso da América Latina, no século XIX, quando os estados liberais se impõem, eles decretam a liberdade religiosa, não porque eles estavam preocupados com minorias religiosas, mas sim porque eles queriam destruir a cultura cristã. Porque como a religiosidade fazia parte do plano da cultura, da moralidade, dos costumes das instituições, então você tem que separar a igreja dessas instituições, ou pelo menos você tem que destruir comunitariamente a igreja. E para fazer isso foi preciso o quê? Um processo de expansão do Estado secular. Esse processo de expansão do Estado secular se reflete, primeiro, quando os estados liberais começam a não somente secularizar os colégios e as universidades, como até mesmo estatizar esses colégios, aplicando, por exemplo, a educação pública universal. Vejam que curioso, os liberais adoram alardear a defesa do indivíduo, mas na prática, para estabelecer essa ideologia, essa falsa doutrina do individualismo político, na prática, eles tiveram que fazer uma completa subversão das instituições tradicionais, como também expandir o poder do Estado para destruir essa sociedade tradicional. E vejam que este processo não aconteceu apenas nas repúblicas liberais, como também aconteceram até mesmo nas monarquias liberais. Quando nós analisamos a Guerra Civil Portuguesa de 1832, quando o nosso digníssimo imperador Dom Pedro I, que depois virou Dom Pedro IV, conseguiu derrubar o governo de Dom Miguel, do seu irmão, uma das primeiras coisas que o Estado português fez foi destruir as ordens religiosas em Portugal, destruir a influência da igreja na sociedade para impor a ideologia do Estado secular, mesmo preservando formalmente a capa de igreja católica. Ou seja, no final das contas, nós percebemos que os liberais, nesse papinho de que eles são isentões, na prática, o que eles querem? Eles querem que a religião seja privatizada. Eles querem que a fé seja privatizada. E eu pergunto para você uma coisa. Se o Estado liberal prega a privatização da fé e, ao mesmo tempo, a absolutização da soberania estatal, porque se não existe nenhum princípio superior que possa ser reivindicado no âmbito do sobrenatural, no âmbito do transcendente, além do próprio Estado, então não restará outra coisa senão a vontade política do Estado, que pode ser considerada a partir da dinâmica social dos grupos de pressão e dos grupos políticos e dos grupos formadores de opinião. E é o que de fato acontece hoje. Quando existem grupos aí com bilhões de dólares tentando financiar aborto, tentando financiar a destruição da família, tentando financiar a erotização da juventude, tentando financiar tudo que é porcaria, o que isso está sendo conjecturado? O que está acontecendo de fato? Está acontecendo que os grupos políticos podem impor o que quiser através das estruturas próprias do Estado liberal. Porque é permitido que eles façam isso. Na verdade, o Estado liberal ele é cético na sua essência. E ele é naturalista. Porque, ao mesmo tempo que ele aplica o ceticismo no âmbito da transcendência, mas ao mesmo tempo ele é extremamente dogmático no seu materialismo. Ele é extremamente dogmático no seu relativismo. E é por isso que pessoas como Carlos Nogueira são passadas como fanáticos religiosos. Ou então, eu, por exemplo, eu não quero queimar pessoas vivas, não quero perseguir outros credos religiosos ou outros credos espirituais, mas
eu me reservo no direito de defender a catolicidade desta nação, como também a catolicidade da América Latina. E é por essas e outras que nós estamos na decadência, porque nós deixamos esses elementos civilizacionais para colocar no lugar o quê? O elemento cívico estatal que o liberalismo acabou por fundar. O civismo nacionalista. Vejam que eu não estou criticando o patriotismo. O amor pela pátria é necessário. Agora, quando esse conceito de pátria se confunde com uma burocracia estatal, se confunde com conceitos de soberania popular, aí nós temos que realmente criticar. E vejam que este indivíduo chamado Pedro Henrique Alves, quando ele fala dos católicos, parece aquela autocomiseração arrogante que os liberais têm como arautos da tolerância. E vejam que a tolerância nunca é necessariamente um princípio válido. Há coisas que realmente nós não devemos tolerar. Um homem que passa a mão na bunda de sua mulher, você não tem que tolerar. ONGs que hoje têm plena liberdade para pregar a favor do aborto, para pregar eugenia, para pregar matança de velhinho ou coisa parecida, você acha mesmo que uma sociedade genuinamente cristã permitiria que fosse aberto espaço para que essas pessoas influenciassem outras neste sentido? Como já dizia o Donoso Cortés, no seu ensaio sobre o liberalismo, o catolicismo e o socialismo, ele fala do vício do liberal, o vício do parlapatão, do tagarela, do homem que fica discutindo e não chega a lugar algum. A ideologia liberal está levando a sociedade à decadência, e isso é visível e evidente. E é interessante que os liberais são tão sonsos que quando eles criam esse Estado secular, e esse Estado que se absolutiza justamente por não reconhecer outros princípios além dele próprio, aí a culpa é de uma certa religião política. Ou seja, no fundo, mesmo que eles tenham criado um monstrengo estatal moderno, mesmo que eles tenham criado todo um ambiente para que esta dita religião política tenha sido estabelecida, ainda assim a culpa é da estrutura religiosa dentro do cristianismo. O raciocínio é abertamente desonesto. Toda a tentativa de expansão do Estado laico no século XIX implica, ao mesmo tempo, a obstrução das ações dentro da igreja no âmbito da cultura, da sociedade e da vida pública. Por exemplo, a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa para cá, o Estado francês só tem combatido a igreja, fechado colégios católicos, estatizado a educação no sentido de vamos implantar uma educação secular. E detalhe, pior, as manifestações culturais e religiosas foram publicamente proibidas. Agora, católico, que até então vivia numa sociedade católica, vivia em instituições católicas, esse católico vai ficar na sua casinha, tendo sua religiãozinha privada, enquanto quem vai impor o culto cívico público nacional é o Estado. E isso é tão evidente no fato de que a legislação francesa proíbe até hoje qualquer manifestação pública de fé religiosa, enquanto, por exemplo, o pessoal vai sair na França no dia 14 de julho para comemorar a Bastilha. Que culto cívico lindo, né, desse paganismo desprezível que foi a Revolução Francesa. E vejam que esse processo aconteceu também em Portugal e em Espanha, como também aconteceu na América Latina. Ou seja, eu posso citar o exemplo do México. Desde o século XIX, o Estado liberal, que depois virou Estado socialista no México, persegue a Igreja Católica, confisca os colégios católicos, confisca os bens da Igreja, instaura a liberdade religiosa. E vejo que essa instauração da liberdade religiosa é justamente dentro da lógica liberal de privatizar a cultura religiosa, de privatizar a cultura cristã. Ou seja, a cultura cristã só é aceita dentro de casa, como se fosse, na verdade, a cultura cristã no mundo islâmico. Em alguns países islâmicos, a cultura cristã é tolerada dentro de casa. Não tem divulgação, não tem difusão, nada. Só que a religiãozinha do Ocidente é a religiãozinha do Estado secular, seguida pelos liberais, muito tolerantes com o cristianismo. Porque eles expulsam o cristianismo da vida pública e ainda dizem que são tolerantes e que fanáticos somos nós. E observem que
na Revolução Cristeira, na Guerra Civil Cristeira do México de 1926, nada mais foi do que toda a conclusão lógica do processo liberal ocorrido no século XIX. Nós temos a Guerra da Reforma, de 1860, no México, liderado inclusive pelo Benito Juárez, que era um maçom liberal, inimigo da igreja, confiscou uma porrada de terreno da igreja, uma porrada de propriedade da igreja, né? Ah não, porque a igreja agora é uma instituição civil e, portanto, nós podemos tomar em favor do Estado. Essa é a lógica. Como aconteceu na Espanha, como aconteceu em Portugal, e o que é pior, Portugal aconteceu inclusive numa monarquia liberal, com a monarquia de Dom Pedro IV, que é aqui no Brasil Dom Pedro I, né? Quando houve aquela guerra civil com Dom Miguel, que era rei de Portugal, e quando os liberais tomam poder no século XIX em Portugal, eles dissolvem as ordens religiosas e tomam os mosteiros, tomam as igrejas e transformam tudo em erário da fazenda pública. Se existe um processo de estatização brutal da sociedade a ponto de destruir a influência católica, nós podemos dizer o Estado liberal tem muito sangue nas mãos. E o que é mais assustador é essa turminha liberal vender a ideia de que eles são tolerantes e que nós é que somos fanáticos. Ou o Carlos Noguet, que diz: se existe uma verdade religiosa, se existe uma verdade cristã, essa verdade cristã não pode ser uma verdade particular. Ela também reflete uma ordem social. Ela também reflete aquilo que está inserido na ordem social, porque é uma ordem criada por Deus. Isso é uma questão lógica. A concepção religiosa da modernidade é liberal. Ou seja, as pessoas renunciam a uma verdade objetiva dentro do âmbito da religiosidade para aceitar um mundo naturalístico, e você tem uma situação de dupla consciência entre uma religiosidade privada e uma vida pública que é totalmente antirreligiosa. É essa a perspectiva dentro do secularismo liberal. Religião cristã é boa quando se privatiza. Mesmo que o Brasil seja majoritariamente cristão, e mesmo que o Brasil tenha sido católico em uma boa parte da sua história, o que se tem que fazer? Privatiza a fé. A fé fica marginalizada dentro de casa. Se alguém defende um postulado cristão na vida pública, isso é uma ameaça à ordem política e social do liberalismo, que o liberalismo, naturalmente, é um Estado secular. E o que significa secular? Secular significa algo do mundo. Significa algo que não aceita qualquer postulado que fuja de um mundo secular. É simples. Então, meus amigos, não caio nessa história de tolerância liberal. Não caio nessa história de que católicos são fanáticos. Obviamente que se alguém defende um postulado cristão católico de sociedade, ninguém está afirmando aqui que vamos queimar o vizinho protestante de esquina. Isso vai ser absurdo. Mas sim que essas verdades devem ser publicamente defendidas. E, portanto, o Estado liberal, na verdade, discrimina tudo quanto é credo religioso para colocá-lo no seguinte aspecto do que é o credo religioso dentro da perspectiva liberal, que é uma ideologia, como o próprio liberalismo é uma ideologia. Só que, claro, os liberais dizem: nós não somos dogmáticos, nós aceitamos as críticas ao liberalismo. Claro, aceite a crítica ao liberalismo, contanto que você não ameace a ordem liberal. E mesmo assim, o liberalismo, pelo seu ceticismo, cai em contradição, porque os postulados do liberalismo acabam mesmo destruindo o liberalismo, já que não existe nenhuma verdade a ser defendida, nenhuma verdade objetiva.